Bom, minha gente, é o seguinte, a gente corre um sério risco aqui no Brasil de vermos os nossos campeonatos e o nosso futebol se transformar numa Bundesliga, tá? O que significa isso? A Alemanha é um país, cujo campeonato é chamado de Bundesliga, né? É um país de um time só, a Alemanha. É um país de um time só. Qual é esse time? O Bayern de Munique. Os demais tentam fazer alguma coisa, mas esporadicamente conseguem ganhar um título aqui e outro ali. Mas só dá o Bayern. Muito mais dinheiro, arrecada muito mais, riquíssimo em relação aos seus oponentes. E nada de braçada. E aqui, no futebol brasileiro, a gente corre o mesmo risco em relação ao Flamengo. Sorte do Flamengo e dos seus torcedores. Mérito da sua diretoria, que trabalha bem, aliás, já vem desde a administração do Eduardo Bandeira de Mello. Ele que começa tudo isso e pavimenta essa história, essa estrada de títulos que o Flamengo vem conquistando. Tá? O Flamengo não tem problema de caixa, gente. O Flamengo não tem problema de dinheiro. Em contrapartida, a gente vê seus principais concorrentes em sérias dificuldades financeiras. Talvez não sérias, mas em dificuldades financeiras. Enquanto o Flamengo vai pelo terceiro ano bater a casa de 1 bi de arrecadação numa temporada, os outros não chegam perto disso. E foi aquilo que o Filipão falou. Enquanto o Flamengo chega com um cheque de 20 milhões de euros para contratar um jogador, o nosso cheque só chega em 2 milhões. Como é que compete? Tem que trabalhar muito. E tem que ser muito criativo e atento ao mercado para descobrir jogadores que de repente chegam e possam transformar seu time numa equipe super competitiva. Tá? O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras em 2021 teve uma arrecadação, eu tô dando uma olhada aqui, de 966 milhões. Tá? Agora, esse número, perto de 1 bi, foi turbinado por conta da pandemia. Porque os campeonatos 2020 só terminaram em 2021. Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. E o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terminou na 7ª colocação. Só de premiação nessa brincadeira aí, o Palmeiras levou 171 milhões, que era dinheiro para ter entrado no orçamento de receita de 2020 e acabou batendo em 2021. 2022 que acabou agora, a gente não tem ainda fechado o balanço palmeirense, tá? Mas, muito provavelmente, vai continuar na casa dos 700 milhões, não vai chegar em 1 bi. Mesmo se a gente pegasse a premiação dos campeonatos, né? Mesmo não, se a gente pegasse a premiação dos campeonatos de 2020, colocasse em 2020 e tirasse 2021, o faturamento do Palmeiras em 2021 não seria de 966 milhões. Seria um faturamento de 795 milhões. 795 milhões. Entendeu? Um pouco longe de 1 bi, né? Um pouco longe de 1 bi. Eu até conversava com alguns amigos, pessoas ligadas a essas duas equipes, né? Palmeiras, Flamengo e outras também. A diferença do Flamengo hoje para as outras equipes em faturamento às vezes chega a bater 500 milhões de reais. É muita coisa, gente. Palmeiras vendeu o Endrick, vendeu também o Danilo, e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, já deixou claro: não temos dinheiro. Nossa contratação vai ser pontual. Aquilo que o treinador pedir, é esse cara, é esse cara. É esse cara e nada mais, hein? Portanto, trate de trabalhar bem, trate de observar bem, porque dinheiro aqui não tem. Dinheiro aqui não tem. O Atlético Mineiro está com dificuldades financeiras. O direito de imagem de dezembro ainda não foi pago. O 13º de dezembro também não. Entendeu? Então o Atlético que vinha ali, que aliás tem um elenco fabuloso, está com dificuldades. A direção do Atlético tentou vender lá parte do
os 49% que ele tem direito lá em relação ao shopping center, a empresa compradora disse que ia comprar e por conta disso o Atlético começou a investir e dando como garantia a promessa de que esse dinheiro ia entrar e foi lá no banco e fez empréstimo, o dinheiro não vai entrar. Porque a empresa disse que só vai comprar 50% desses 49%. É uma diferença grande. Eu conversei com uma fonte que eu tenho dentro do Atlético Mineiro e essa fonte disse para mim: Sormani, nós não temos esse dinheiro que a imprensa e a torcida imaginam que a gente tem. A gente não tem. Não tem. Tanto é que teve que se desfazer de alguns jogadores, né? Contratou outros, evidentemente, mas se desfez de alguns, entre eles o Keno, que era um jogador importante para o Atlético. Então, o Atlético que vinha batendo de frente aí com o Flamengo e também com o Palmeiras, acho até que pode bater de frente de novo nesse ano 2023. Mas a se continuar assim, a tendência é aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Com o passar do tempo, eles começarem a definhar. Começar a definhar. Porque a conta chega. O futebol tá caro. O Palmeiras, por exemplo, ofereceu um contrato aí, milionário pro Dudu renovar por mais 3 anos. Tem condições de pagar isso? Entendeu? Tanto é que, repito, vendeu o Endrick e vendeu o Danilo, transações milionárias, e o Palmeiras, a Leila Pereira já disse, não temos dinheiro. Não estamos nadando em dinheiro. O Abel Ferreira tem que dizer quem vai ser contratado para a posição do Danilo, porque na posição do Scarpa, que foi embora, tem o Rodrigo Tabata, o Bruno Tabata, e o Duende subiu para o time de cima e não está saindo, tá? E o Atlético tem esse problema. Aí alguém vai falar assim, Sormani, e o Corinthians? Esse é o único time que pode dificultar a vida do Flamengo no Brasil por conta da sua torcida. O Flamengo é esse gigante que ele é, por ser bem gerido e por contar com a torcida que ele conta. É a maior torcida do Brasil. O Corinthians vem em segundo lugar. Só que a mesma competência administrativa que o Flamengo tem, o Corinthians não tem. Não tem. Não tem. Não consegue. Tanto é que o Vitor Pereira, nas entrelinhas, deixou claro o motivo pelo qual ele trocou o Corinthians pelo Flamengo. Trocou o Corinthians pelo Flamengo porque no Corinthians ele sentiu que não tinha chance nenhuma de ser campeão. Por quê? Porque ele não atinge a expectativa dele para montar um time competitivo para bater campeão. E aí contou a história da sogra, etc e tal. Aí quando ele viu que o Flamengo foi atrás dele, que é o melhor time do Brasil e da América do Sul, ele virou e falou assim, mas só, como é que ele falou? Só um lunático não aceitaria uma proposta dessa e não equacionaria seus problemas. O que significou quando ele disse isso, equacionar os problemas? É o problema da sogra dele. Ele deve ter chegado para a mulher dele, para a família, reuniu e falou assim, escuta, é uma chance de estar irritando a minha vida. Então, meu bem, cuida da mamãe. Não dá para eu voltar, porque é o Flamengo. Então veja, o Corinthians que poderia estar fazendo frente ao Flamengo, não consegue. Porque é mal administrado. Há muito tempo. Há muito tempo. Desde a construção de Itaquera, que o Corinthians vem sofrendo com isso. E por falar em estádio, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou assim, não dá, velho. Não vamos construir porra nenhuma, desculpa a expressão aí. Não vamos construir nada. Vamos tentar essa licitação junto com o Fluminense no Maracanã. A nós basta. Porque se ele se enterrar, o Flamengo, numa aventura dessa de construir um estádio, quem sabe daqui a 5, 6 anos, o Flamengo não vem estar nesse mesmo problema que vem encontrando o Corinthians, e o Corinthians passou recentemente. Entendeu? Então não vai entrar nessa aventura. Então é isso, gente. É isso. Se os outros times não abrirem os olhos, não passarem a se preocupar com as finanças, coisas que o Palmeiras está fazendo com a Leila Pereira e está todo mundo criticando, tá? Se não se tornarem mais competitivos do que são, isso daqui vai se transformar numa Bundesliga. E o Bayern de Munique do Brasil vai se chamar Clube de Regatas do Flamengo.